Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Contabilidade Facilitada. Eu sou a professora Marina Kurtz e vou falar para vocês sobre o que é o Split Payment e como que isso vai funcionar na reforma tributária. Bom, split payment vem da ideia, a tradução dessa palavra significa dividir o pagamento. Então é isso que vai acontecer, pegar o valor total do pagamento que o adquirente faz ao fornecedor e dividir a parte do tributo. Então, se eu tenho um valor de R$100 que eu estou fazendo uma aquisição de uma mercadoria, daqueles R$100, R$10 é o tributo, é o imposto devido daquela operação, esse imposto vai ser direcionado diretamente para o governo, para a União, para os estados e municípios. E somente a diferença, que seriam R$90, vai ser repassado ao fornecedor que fez a venda da mercadoria, tá? Então, essa é a ideia do split payment. Então, hoje, como é que funciona? Hoje, os tributos do ICMS, ISS, PIS, COFINS, por exemplo, são tributos que estão embutidos no preço de venda do produto, do serviço. Então, não existe essa clareza, essa facilidade de fazer essa divisão. Hoje, esse tributo que está embutido no preço, ele fica a cargo para o fornecedor que está fazendo a venda fazer o recolhimento. Apesar de ele estar ali embutido no preço, que fica o custo, para o adquirente do serviço, da mercadoria, quem faz o pagamento do imposto para o governo, em regra geral, é o fornecedor. E isso acontece o que hoje em dia, Sonegação, fornecedores que cobram imposto na nota e não pagam o imposto para o governo, devendo. Então, e por isso que existe hoje a figura de um devedor contumaz, por exemplo, que o fornecedor cobra ICMS nos documentos fiscais do adquirente, o adquirente paga o valor total pela mercadoria com o imposto incluso, só que o fornecedor não paga, fica devendo para o Estado. Esse fornecedor, a partir de um determinado momento, o Estado diz, você se tornou um devedor contumaz. E se você não mandar a guia paga para o seu cliente não vai poder creditar esse valor. Então, a figura do split payment, ela vem para evitar isso, evitar empresas que hoje existem somente para emissão de nota fiscal, empresas noteiras que emitem nota fiscal para gerar crédito para o adquirente e nunca pagam aquele imposto daquela venda. Então, existe uma grande fiscalização em cima disso e o split payment ele vem para deixar disso existir, porque o imposto vai ser retido já no momento do pagamento do adquirente, nem vai passar pelo fornecedor, vai direto para o governo. Então, como é que vai funcionar isso na prática, Vamos pensar assim, hoje nós já temos isso funcionando, só que não é na área fiscal, não é na área tributária, mas pensa assim, hoje a gente faz uma compra de uma refeição lá no aplicativo do iFood, lá eu entro lá, tem vários restaurantes, eu escolho faço o meu pedido e pago o valor ali de R$100 por aquela refeição. Aquele valor de R$100, ele não vai ser 100% enviado ao fornecedor, ao dono do restaurante que vai fazer a minha refeição e vai entregar o meu pedido. O iFood, pelo fato do restaurante utilizar o aplicativo dele, ele cobra uma taxa, certo? Então, quando ele recebe os R$100, ele repassa somente a diferença para o restaurante. Digamos que ele retém R$10, que seria a taxa, e repassa para o fornecedor R$90, que seria o valor ali do preço do produto que ele está vendendo. Então, já existem essas situações, em algumas formas de pagamento que a gente faz hoje, em algumas plataformas, no caso desse exemplo do aplicativo, e vai ser mais ou menos essa ideia que vai funcionar na reforma tributária com a parte do tributo, tá? Vou compartilhar um desenho aqui para a gente entender um pouquinho melhor como que vai funcionar isso na prática, pessoal. Então, vamos lá. Nós temos aqui o fornecedor que produz lá o produto, ou prestador de serviço, conforme for o caso. Ele faz a venda da mercadoria dele por R$1.000. Essa venda, o adquirente da mercadoria, ele vai pagar por meio de Pix, R$1.000, tá? Aqui eu já estou considerando o valor do produto, mais IBS, CBS, os tributos que vêm com a reforma tributária que vão ser somados no total da operação. Então, aqui tem, por exemplo,
exemplo, valor da mercadoria R$900 e valor dos tributos R$100. O adquirente vai pagar pelo total, certo? Então ele vai fazer um Pix de R$1.000. Hoje, como é que funciona isso? O fornecedor, ele recebe o Pix de R$1.000, faz a apuração lá dos tributos dele e recolhe os tributos para o governo, certo? Para os estados, para a União. Como que vai funcionar na ideia do split payment? O adquirente vai pagar o Pix de R$1.000, só que esse valor vai passar pela instituição financeira, o banco, certo? O banco vai receber o R$1.000 e vai passar a parte do tributo que está especificada ali no documento fiscal para o governo. Então, digamos que teria R$100 de tributos nessa operação. Ele vai repassar R$100 para o governo e passar para o fornecedor apenas o líquido sem os tributos, que seria o R$900. Então, essa é a ideia do split payment. Ela vem para tentar evitar sonegação, evitar empresas que agem de má fé com a parte de créditos, e também ela vem para ajudar na parte onde o sistema da reforma tributária trouxe que agora o crédito do adquirente está vinculado ao pagamento do tributo. Então, se eu tenho a figura do split payment, eu estou assegurada que eu tenho o meu crédito da minha aquisição, certo? Então, agora o crédito, ele é pelo regime de pagamento. Eu só tenho direito ao crédito do tributo se aquele tributo está pago. Então, na figura do split payment, onde se eu pago para o meu fornecedor, o banco já repassa o tributo para o governo, eu já consigo fazer a apropriação do crédito no momento em que eu paguei para o meu fornecedor, tá? Diferente de como funciona hoje na prática, certo? E ainda, pessoal, esse split payment, ele está previsto lá na nossa lei complementar 214 de 2025, onde fala do IBS, da CBS, dos novos tributos de reforma, e lá está previsto 4 modalidades de split payment. Nós temos a modalidade simplificada, a modalidade que chamamos aí de inteligente, e uma super inteligente e uma manual. Não está escrito lá dessa forma, é o que o pessoal vem comentando, que nós estamos enquadrando essas modalidades. Então, basicamente, como é que elas funcionam? A modalidade inteligente, né? Porque quando eu falo aqui que o governo vai reter parte do imposto, né, que o banco vai pagar o imposto que está ali na nota, mas e os créditos? Como é que fica? Não é exatamente o valor daquele imposto que seria pago, certo? Então, como que vai funcionar isso? Bom, na modalidade super inteligente, a modalidade que seria a perfeita para o governo, em tempo real, no momento em que é emitido o documento fiscal ali de venda, que o fornecedor, que o adquirente vai fazer o pagamento ao fornecedor, o sistema de apuração assistida ali da Receita Federal, ele vai entender o quanto que aquele fornecedor tem de créditos na apuração dele para conseguir deduzir do débito lá da venda. Então, nesse momento, o adquirente vai pagar R$1.000 para o fornecedor, por exemplo. Ao invés de reter os R$100 ali e passar para o governo, ele vai conseguir analisar quais são os créditos disponíveis e reter somente o valor que seria devido. Então, se ele tinha R$50 de crédito ali para apropriar naquele imposto devido, ele vai repassar ao governo R$50. Então, isso seria uma modalidade prevista ali na Lei Complementar 214. Mas será que isso é possível? Bom, o governo está apostando tudo, investindo em tecnologia para que isso em algum momento seja possível, tá? Até lá, até que esse sistema esteja em pleno funcionamento, nós temos as outras modalidades também. A modalidade inteligente, que ele não vai fazer na hora do pagamento essa divisão com a apropriação do crédito. Ele retém o valor, depois ele faz uma análise dos créditos e no prazo de 3 dias ele vai te devolver a diferença se for devida. Então ele verifica se você tem créditos, depois de 3 dias ele vai fazer esse ressarcimento desse valor ali que foi retido a maior. Essa seria a modalidade que a gente chama aí de inteligente, né? Não é a perfeita, é a que vem depois, porque vai ter uma previsão de devolução em 3 dias. Será que isso vai ser possível? E daí nós temos a modalidade simplificada, que acredito que vai ser a mais utilizada até que nós tenhamos aí um sistema funcionando 100%, né? A modalidade simplificada
simplificada. Ela provavelmente vai começar com algumas empresas, onde vai ter uma alíquota média de recolhimento desses tributos. Então, geralmente na venda para consumidor final, para quem não tem direito a crédito, por exemplo, pessoa física, então vai ser retido, já vai ser dividido, parte do pagamento vai para o governo com base numa alíquota média de recolhimento. Então, digamos, a alíquota da CBS, do IBS, do nosso IVA dual, ficou em 28%. Mas com os créditos daquela empresa, ela recolhe uma média de 15%. Então, no momento do split simplificado, ele vai dividir e repassar ao governo 15%. Aí depois é feito essa análise, se tinha mais crédito, se tinha menos crédito, e a empresa vai pagar a diferença. Mas esse seria um split simplificado, que provavelmente vai ser o inicialmente mais utilizado. E por último, a gente tem o split manual, que seriam aqueles casos onde as operações não são de forma digital, o pagamento não é digital. Então, nós vamos ter uma possibilidade de fazer o split manual para pagamento daquele tributo, daquela operação, para ativar, assim, o crédito ali na apuração do adquirente. Então, pessoal, são muitas novidades, né? A gente tem que entender todos os tributos, né, que estão vindo com a reforma tributária, a forma que nós vamos conseguir fazer os créditos e a apuração desses novos tributos, e para isso eu venho convidar vocês para a nova turma da pós da reforma tributária. Então, lá na pós, a gente dá aula de conceitos e situações na prática, exemplos práticos de cálculo, de emissão de documentos fiscais. Dia 19 agora de maio teremos uma aula magna sobre isso, né, sobre a reforma tributária, e dia 21 vai ser aberta uma nova turma da pós da reforma tributária. Então, não perca tempo, saiba como instruir os seus clientes, preparar as empresas dos seus clientes para a reforma tributária, que já em 2026 já temos impactos em relação aos documentos fiscais. Agradeço a atenção de vocês e até um próximo vídeo.